paz do Senhor Jesus Cristo. Portanto, muitas igrejas evangélicas que um dia eu já frequentei ensina que o homem Adão, que Deus formou do pó da terra, tem corpo, alma e espírito, 3 corpos em um. E eu até acreditava, mas quando eu conhecia a Escritura e o poder de Deus, eu vi que esse ensinamento não é de Deus, porque contradiz, adultera a palavra de Deus. Na Bíblia diz que o homem, Adão, que Deus formou do pó da terra, tem um corpo, a vida, que Deus deu a Adão em um corpo humano, que Deus formou do pó da terra. Você que tem o desejo de conhecer a verdade, confira comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Deus, o Senhor, formou do pó da terra um corpo, o homem, Adão, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E o homem, Adão, que Deus o Senhor formou do pó da terra, foi feito fôlego da vida. Foi feito fôlego da vida. Porque na Bíblia a palavra alma, ela significa fôlego da vida. Então o homem foi feito fôlego da vida. Porque a palavra alma na Bíblia, ela significa fôlego da vida. Amém? Aqui não fala que o homem tem corpo, alma e espírito, 3 corpos em um. Aqui fala que o homem, Adão, que Deus formou do pó da terra. Aqui fala que o homem, Adão, que Deus formou do pó da terra, tem um corpo que é a vida, que Deus deu a Adão, o homem, em um corpo humano, que Deus formou do pó da terra. Não fala que Deus deu ao homem corpo, alma e espírito, mas fala que Deus deu ao homem a vida. A vida. Aqui não fala que Deus deu ao homem, que é Adão, corpo, alma e espírito, 3 corpos em um. Mas aqui fala que Deus deu ao homem, Adão, a vida. A vida. A vida que Deus deu em um corpo humano, que Deus, o Senhor, formou do pó da terra. É isso que está escrito aqui. É isso que está escrito aqui na palavra do Senhor. Amém? E Mateus 27, no versículo 51, confirma tudo o que acabei de ler lá em Gênesis. Veja o que diz Mateus. Veja o que Mateus disse
O que foi que aconteceu na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Veja o que aconteceu na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Olha o que aconteceu. Diz Mateus, olha. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos. O que está escrito aqui? Corpos de santos que dormia fora ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, muitos corpos de santos que dormiam foram que ressuscitados. Ressuscitou o que? Os corpos, a vida. A vida está no corpo que Deus formou do pó da terra. O corpo é a vida é o corpo. E isso aqui significa alma vivente, o fôlego da vida. Corpo significa fôlego da vida, alma vivente. Então, e abriram-se o sepulcro em muitos corpos, vidas de santos que dormiam foram ressuscitados. Amém? Olha o que diz também olha o que Paulo diz também em Romanos, capítulo 8, no versículo 11. Olha o que diz o apóstolo Paulo. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos ou as vossas vidas mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Isso aqui, corpo, eu posso dizer na Bíblia, vivifica os vossos corpos, eu posso dizer, vivifica as vossas vidas, e também posso dizer, vivifica as vossas almas, porque alma, corpo e vida é uma palavra só, é um significado só. Fôlego da vida. Fôlego da vida, que Deus deu a Adão em um corpo humano, que Deus formou do pó da terra. Então, a vida é o corpo. Por isso que aqui diz, vivifica os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, o homem não tem corpo, alma e espírito, 3 em 1. O homem tem um corpo. Tem corpo, que é a vida, que Deus deu a Adão em um corpo humano, que Deus formou do pó da terra. Compreende a palavra? Isso aqui, ela discerne espiritualmente. Só posso entender isso aqui se eu tenho isso aqui, o Espírito. Para mim entender isso aqui, eu tenho que ter isso aqui, o Espírito de Jesus Cristo. O Espírito de Jesus Cristo, para que eu possa entender isso aqui. Compreender isso aqui. Porque isso aqui discerne espiritualmente. Amém? Então, deixa bem claro, Jesus, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Jesus Cristo foi ressuscitado também o corpo. E nós também somos ressuscitados o corpo, que é a vida. Amém? E 22, olha o que diz também no 22. Porque sabemos que toda a criação geme
e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Esperamos a redenção do quê? Do nosso corpo, ou a redenção da nossa vida. É a mesma coisa. Amém? E para terminar, veja o que diz o apóstolo João no capítulo 3, do versículo 16, diz assim, olha o que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Não pereça é não morra eternamente, mas tenha olha o que está escrito aqui, olha o que está escrito, mas tenha a vida, ou mas tenha o corpo eterno. É a mesma coisa. Eu posso dizer, mas tenha a vida eterna, mas tenha o corpo eterno, ou mas tenha a alma eterna. É a mesma coisa. A alma é o corpo. O corpo é a vida. É a vida que Deus deu ao homem, que Deus formou, que Deus deu ao homem em um corpo humano, que Deus formou do pó da terra, que meditamos lá em Mateus, que meditei lá no livro de Gênesis. Está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Mas tenha a vida eterna. Não está dizendo que tenha corpo, alma e espírito eterno, mas a vida. O corpo. Amém? A vida. Está claro aqui. Mas tenha a vida eterna. E não alma, e não corpo, alma e espírito. 3 corpos em um, mas aqui está claro que nós não temos corpo, alma e espírito, 3 corpos em um. Aqui está claro que nós temos um corpo, que é a vida. Nós temos um corpo, a vida, que Deus deu em um corpo humano, que Deus formou do pó da terra. Nós não temos 3 corpos em um. Nós temos um corpo que é a vida. Amém? Amado e amada, que privilégio, que honra. Deus trouxe à existência o que não existia, a vida humana, para conhecer a Ele. Que privilégio, que honra, diz para Ele. Que privilégio, Senhor, que honra, eis-me aqui, Senhor. Que adianta ganhar o mundo todo e perder a minha vida, o meu corpo que o Senhor me deu, que o Senhor me deu quando o Senhor formou do pó da terra. Eu vou perseverar na fé, Senhor. Eu vou perseverar na fé no Senhor Jesus, como diz a Escritura. E assim eu tenho certeza que aquele dia o Senhor dirá para mim: a tua fé te salvou. É isso que o Senhor Jesus quer falar para você, porque Ele te ama. Ele deu a vida por você ali naquela cruz, para que você tenha vida, para que você tenha a vida eterna. Agora só depende de você dizer: eis-me aqui, Senhor. A minha fé agora é no Senhor. Tu és o meu Deus, o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. E o Senhor Jesus dirá para você: a tua fé te salvou. Entra no reino, entra, bendito do meu Pai. A tua fé te salvou, a tua fé. Então não desista, persevera com a tua fé no Senhor Jesus. Amém? Se não
vai valer a pena, você não vai se arrepender. Você vai se arrepender se você desistir, não perseverar na fé, porque você vai perder a sua vida, o seu corpo que Deus te deu. Não faça isso, mas tenha fé, persevera no Senhor Jesus e Ele te dará a vida eterna. Amém? Graças a Deus.